Gente, bons dias. Aqui é Socran e nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho, quer dizer, dando continuidade ao vídeo passado, que foi sobre expressões algébricas. E a gente tinha parado, foi na parte de divisão. Vamos lá. Como que a gente faz divisão de expressões algébricas? Vamos começar por um exemplo simples. Se eu tiver uma divisão qualquer aí, 8x sobre 2x, como que a gente faz? Basicamente, toda expressão algébrica ela é composta das incógnitas, nesse caso aqui, x, e dos coeficientes que essas incógnitas têm. Então, eu vou basicamente separar isso aqui. A gente tem uma divisão. É como se essa expressão toda aqui se resumisse da seguinte maneira. Vou botar em outra folha. 8 sobre 2, que multiplica x sobre x. Isso é essa é uma das maneiras da gente enxergar isso. Se eu pegar essa divisão aqui, 8 dividido por 2, isso vai dar 4. X dividido por x vai dar 1. Ou seja, o resultado dessa expressão toda aqui é igual a 4. Dividir 8 por 2, 4. X por x vai dar 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Seja qualquer número ou qualquer incógnita, né? Nesse caso. Vamos fazer uns casos parecidos também. Se eu tiver esse exemplo aqui, 8x sobre 2. Como que fica? Praticamente a mesma coisa. Ou seja, a gente separa esses caras aí, quem é a parte dos coeficientes com a parte das incógnitas. Então, basicamente, isso aqui vai ser 8 dividido por 2 vezes x. Essa expressão aqui vale 4, então isso vai ser 4x. Ou seja, o resultado desse cara aqui vale 4x. Outro exemplo, se tiver divisão com número negativo, que talvez seja a dúvida de muita gente. Se eu tiver menos 8x sobre 2x, como que a gente faz isso? Procedimento idêntico. Separa os coeficientes e as incógnitas. Basicamente é isso. Então, eu vou fazer isso. Menos 8 sobre 2, isso é a mesma coisa de menos 4. E x dividido por x é igual a 1. Portanto, o resultado dessa expressão é isso aqui, menos 4. Só uma observação e a gente vai fazer mais outros exemplos de expressões algébricas. Essa divisão aqui talvez seja dúvida de algumas pessoas que estejam assistindo aí. Então, vamos lá. Quais são os casos de divisões que pode ser um pouquinho confuso? Eu posso ter o seguinte, vamos pegar o número de novo, os números 8 e 2. Se eu tiver 8 sobre 2, menos 8 sobre 2, 8 sobre menos 2 e menos 8 sobre menos 2. Pronto. Esses daí são os únicos casos, digamos assim, mais difíceis ou que algumas pessoas acabam tendo mais dúvidas. Mas vamos lá fazer. O resultado desse daqui, quanto que vai dar? Isso aqui é 8 dividido por 2, 4. E esse daqui vai dar quanto? Tem um número negativo dividido por um positivo. Isso aqui vai ser menos 4. Essa expressão aqui, 8 dividido por menos 2, é a mesma coisa de menos 8 sobre 2, que é exatamente isso aqui, menos 4. Portanto, 8 dividido por menos 2 também vai dar menos 4. E menos 8 dividido por menos 2, isso daqui vai dar 4. Eu não gosto de decoreba, mas basicamente uma forma de memorizar isso aqui é o seguinte. Quando existe apenas um número negativo em uma divisão, o resultado sempre vai ser negativo, que é o caso desses dois aqui. Menos 8 dividido por 2 e 8 dividido por menos 2, ou seja, menos 4, menos 4. Se os dois tiverem positivos, ou seja, mais 8 e mais 2, ou os dois estiverem negativos, menos 8 e menos 2, a gente vai ter um número positivo. No geral, uma maneira fácil de memorizar isso, dois números negativos ou positivos, o resultado vai dar positivo. E apenas um número negativo, o resultado vai ser negativo.
Pronto, voltando lá para expressões algébricas. Vamos pegar um outro caso. Se eu tiver, a gente parou em qual? Menos 8x sobre 2. E se eu tiver um outro caso, que é esse daqui? 8x dividido por menos 2x. Quanto que vale isso? Vai ser a mesma coisa. 8 menos 2, que multiplica quem? X sobre x. Isso daqui a gente acabou de ver aí em cima que vai dar menos 4. Então vai ser menos 4. E x dividido por x é 1. Então a gente fica com menos 4. E se eu tiver esse cara aqui? 8 dividido por 2x. Quanto que fica isso? Mesma coisa. Vou separar esse cara. 8 sobre 2, que multiplica 1 sobre x. Se alguém tiver alguma dúvida, quer dizer, pode tentar deixar nos comentários aí, mas a gente só fez uma separação. Só uma outra observação dentro de outra observação. Isso daqui é a mesma coisa disso. Por quê? Porque se eu tiver uma multiplicação de fração, que é esse caso aqui, isso aqui vai ser quem? Multiplicação de fração, a gente multiplica o numerador e multiplica os denominadores. Ou seja, 8 vezes 1, 8. 2 vezes x, 2x. Só um outro exemplo para ficar mais claro e, enfim. Se eu tiver, como que eu posso separar a seguinte fração? 7x ao quadrado sobre 2y. Como que eu posso separar isso aqui? É fácil. A gente separa esses coeficientes aqui. Isso é a mesma coisa de 7 sobre 2, que multiplica quem? X ao quadrado sobre y. Multiplicação de fração é o mais fácil que tem. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, se eu multiplicar essa fração aqui, tem que ser igual a essa originária aqui. Então, isso vai ser 7 vezes x ao quadrado, 7x ao quadrado. 2 vezes y, 2y. Ou seja, voltou para a fração original. Por isso que eu separei esse caso aqui. 8 sobre 2x é a mesma coisa de 8 sobre 2, que multiplica 1 sobre x. Portanto, 8 sobre 2, isso vai dar 4. E esse 1 sobre x, isso vai ser basicamente isso aqui. 4 sobre x. Não sei se deu para entender aí, eu espero que tenha ficado muito claro. Assim eu espero, né? Então, 8 sobre 2x é a mesma coisa de 4 sobre x. É uma maneira de simplificar. Eu poderia simplificar esse daqui também. Esse por 2 e esse daqui por 2. É uma outra maneira simples também. Ou seja, se eu simplificar 8 por 2, eu vou ter 4. E 2x dividido por 2, isso é a mesma coisa de x. Ou seja, que é idêntico a esse cara aqui. Beleza? Vamos lá fazer mais outro exemplo. Se eu tiver isso aqui, 10, agora não mais com uma incógnita, mas com 3. 10xyz dividido por 2xyz. É a mesma coisa. Eu posso simplesmente dividir esse cara aqui por 2 e dividir esse cara aqui por 2. Que eu vou ficar com 10 dividido por 2, isso vai ser 5. Ali a gente repete esse cara, 5xy. E 2 dividido por 2 vai ser xyz. Portanto, se eu pegar esses caras aqui e dividir um pelo outro, isso vai dar 1. Portanto, 10xyz dividido por 2xyz é igual a 5. Beleza? E se eu tiver algum caso parecido? Isso aqui, 10xyz dividido por 2xy. Pronto, o que a gente vai fazer é basicamente aquilo que a gente estava fazendo, separar coeficiente de incógnitas. Vamos lá, isso daqui é a mesma coisa de 10 sobre 2, que multiplica xyz sobre xy. Vamos lá, e agora o que é que eu tenho? Eu tenho esse cara aqui, 10 dividido por 2, isso vai dar 5. XYZ dividido por XY é a mesma coisa de Z. Por quê? Eu tenho esse cara aqui no numerador,
xy e tenho xy no denominador. É basicamente uma divisão de números dessas incógnitas aí. Então, a única incógnita que vai restar vai ser o z. Portanto, essa operação aqui, o resultado dela é quem? 5z. Beleza? Se eu tiver um outro exemplo, 20x quadrado y quadrado dividido por 2x. Como que eu faço? Vamos lá. O negócio é o seguinte, separo a parte dos coeficientes. Eu posso separar ou posso simplificar, tanto faz. 20 dividido por 2 e esses caras aqui. X ao quadrado, y quadrado sobre x. Se eu fizer essa divisão aí, 20 dividido por 2, isso vai dar 10. X ao quadrado, y ao quadrado, dividido por y. Isso daqui, ó, a gente tem um termo em comum aí, que é o x. Então, isso basicamente eu vou fazer a divisão de x ao quadrado por x. Que isso aqui vai dar x. Como assim? É basicamente o seguinte. É como se eu tivesse x. Isso aqui é a função exponencial, mas depois eu entro em mais detalhe em outros vídeos. É como se fosse x elevado a 2 menos 1, que vai dar x elevado a 1. Mas vamos esquecer isso. O resultado dessa expressão aqui, para finalizar, vai ser x y quadrado. Beleza? Eu espero realmente que tenham entendido isso aí. Vou tentar falar sobre multiplicação, para não estender muito, que já está em 11 minutos o vídeo. Quase 12. Se eu tiver multiplicação. Como que a gente faz multiplicação de expressões algébricas? Vamos lá. Se eu tiver isso aqui, x vezes x, quanto que é isso? Isso é a mesma coisa de x ao quadrado, que é diferente de 2x. Vamos lá, tentar explicar um pouquinho dessa diferença que de tantas aulas que eu já dei, é uma dúvida comum entre os alunos. Se eu tiver isso aqui, x vezes x vezes x, e se eu tiver x mais x mais x, quanto é isso e quanto é isso? Eu tenho 3x aqui, só que estão multiplicando, então isso é a mesma coisa de x ao cubo. E eu tenho uma soma aqui, isso aqui é 3x. Se eu tiver um exemplo, outro exemplo, y vezes y vezes y vezes y, e y mais y mais y mais y. Quanto é isso e quanto é isso? Mesma coisa que a gente fez. Eu estou multiplicando. Se eu estou multiplicando, isso aqui é y elevado à quarta. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, meu expoente vai ser 4. E eu tenho quantas somas? 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é 4y. Se a gente tiver outro exemplo, x ao quadrado vezes x à terceira. Quanto é isso? Basicamente, uma introdução à função exponencial. Essas bases são iguais, então a gente repete esse cara. Detalhe, isso só vale para multiplicação, não vale para soma. Vamos lá. Eu basicamente vou somar esses caras aqui. 2 mais 3, que isso vai ser x à quinta. E se eu tiver isso aqui, x ao quadrado mais x ao quadrado, eu tenho uma coisa mais uma coisa. Isso aqui vai ser duas coisas. Que coisa é essa? X ao quadrado. Então, gente, o vídeo já está longo. Se por um acaso vocês quiserem que eu faça, sei lá, outro vídeo falando sobre expressões algébricas, eu posso fazer numa boa, tranquilo, mas é porque já está em 14 minutos e 30 segundos. Acho que poucas pessoas vão se interessar num vídeo assim, mas enfim, é isso. Espero que realmente tenham gostado. Tomara que ajude. Isso foi... Tentei resumir o máximo, mas aí é muito assunto em pouco tempo. Enfim, valeu, gente. Obrigado. Obrigado mesmo.